Recently explored the National Portrait Gallery, quite captivating. Explorei recentemente a National Portrait Gallery, bem cativante. A fascinating exhibit on surrealism was discovered at a smaller gallery downtown last week. Uma exposição fascinante sobre surrealismo foi descoberta em uma galeria menor no centro da cidade na semana passada. The sheer scale of the Tate Modern is always breathtaking, isn't it? A magnitude da Tate Modern sempre é de tirar o fôlego, não é? Wouldn't you agree that local history museums often hold hidden gems? Você não concorda que museus de história local frequentemente guardam joias escondidas? Perhaps a visit to the Victoria and Albert Museum is in order soon. Talvez uma visita ao Museu Victoria and Albert seja necessária em breve. The design elements at that contemporary art space were truly innovative. Os elementos de design naquele espaço de arte contemporânea eram verdadeiramente inovadores. Considered going to the Science Museum, but time simply slipped away. Pensei em ir ao Museu da Ciência, mas o tempo simplesmente passou. That new photography exhibition at the gallery on Elm Street is getting rave reviews. Aquela nova exposição de fotografia na Galeria da Rua El está recebendo ótimas críticas. A truly immersive experience was had at the Digital Art Museum. Uma experiência verdadeiramente imersiva foi vivida no Museu de Arte Digital. The collection of ancient artifacts at that place downtown is remarkable. A coleção de artefatos antigos naquele lugar no centro é notável. Heard whispers about a stunning sculpture garden opening nearby. Ouvi sussurros sobre um jardim de esculturas deslumbrante abrindo por perto. A friend recommended the Maritime Museum, apparently it's excellent. Uma amiga recomendou o Museu Marítimo, aparentemente é excelente. The abstract paintings at that gallery left a lasting impression. As pinturas abstratas naquela galeria deixaram uma impressão duradoura. It's been ages since a good Art Deco exhibit was seen, hasn't it? Faz séculos que não se vê uma boa exposição Art Deco, não é mesmo? A surprisingly moving display of folk art was encountered last month. Uma exposição de arte folclórica surpreendentemente emocionante foi encontrada no mês passado. The lighting in that modern gallery really enhanced the pieces. A iluminação naquela galeria moderna realmente realçou as peças. That small independent gallery always showcases emerging artists, doesn't it? Aquela pequena galeria independente sempre expõe artistas emergentes, não é? A thought-provoking installation was observed at the contemporary space. Uma instalação instigante foi observada no espaço contemporâneo. Surrealism always felt like peering into a dreamscape, utterly captivating. O surrealismo sempre pareceu espiar um mundo onírico, totalmente cativante. The raw emotion conveyed in expressionist paintings is simply breathtaking, don't you think? A emoção crua transmitida nas pinturas expressionistas é simplesmente de tirar o fôlego, você não acha? Cubism's fragmented perspectives challenged everything previously understood about representation. As perspectivas fragmentadas do cubismo desafiaram tudo o que se entendia anteriormente sobre representação. Pop art's commentary on consumer culture resonates even today, a truly clever approach. O comentário da pop art sobre a cultura de consumo ressoa até hoje, uma abordagem verdadeiramente inteligente.
There's something incredibly peaceful about the simplicity of minimalism's forms, wouldn't you agree? Há algo incrivelmente pacífico na simplicidade das formas do minimalismo, você não concorda? Fauvism's bold use of color is just so invigorating, a real feast for the eyes. O uso ousado da cor no fauvismo é tão revigorante, um verdadeiro banquete para os olhos. Abstract expressionism feels like witnessing pure feeling translated onto canvas. Expressionismo abstrato parece testemunhar puro sentimento traduzido para a tela. The precision and detail in Pre-Raphaelite works are astonishing, a testament to skill. A precisão e o detalhe nas obras pré-rafaelitas são surpreendentes, um testemunho de habilidade. Art Nouveau's organic lines and flowing forms evoke such elegance and beauty. As linhas orgânicas e as formas fluidas da arte novo evocam tanta elegância e beleza. Constructivism's geometric designs always strike me as powerfully modern, a real statement. Os designs geométricos do construtivismo sempre me parecem incrivelmente modernos, uma verdadeira declaração. Impressionism captures fleeting moments of light and atmosphere so beautifully, it's magical. O impressionismo captura momentos fugazes de luz e atmosfera tão lindamente e é mágico. The dramatic lighting in Baroque paintings creates such a sense of grandeur and emotion. A iluminação dramática nas pinturas barrocas cria uma sensação tão grande de grandeza e emoção. Renaissance art's focus on humanism is profoundly moving, a celebration of life. O foco da arte renascentista no humanismo é profundamente emocionante, uma celebração da vida. Romanticism's emphasis on emotion and individualism feels incredibly relatable. A ênfase do romantismo na emoção e no individualismo parece incrivelmente familiar. Realism's commitment to depicting life as it is, without idealization, is admirable. O compromisso do realismo em retratar a vida como ela é sem idealização é admirável. The social commentary within Dadaism is still relevant and thought-provoking today. O comentário social dentro do dadaísmo ainda é relevante e instigante hoje. Pointillism's meticulous technique is fascinating, a testament to patience and skill. A técnica meticulosa do pontilhismo é fascinante, um testemunho de paciência e habilidade. The bold statements made by Futurism are incredibly exciting, a celebration of the new. As declarações ousadas feitas pelo futurismo são incrivelmente empolgantes, uma celebração do novo. Wouldn't it be incredible to have Van Gogh's Starry Night hanging in the living room? Não seria incrível ter A Noite Estrelada de Van Gogh pendurada na sala? Considering all art history, a Rothko seems profoundly moving and would be a captivating presence. Considerando toda a história da arte, um roto parece profundamente emocionante e seria uma presença cativante. Perhaps a delicate fragonard, something light and airy to brighten any space? Talvez um fragonard delicado, algo leve e arejado para iluminar qualquer espaço? The sheer scale of a monumental sculpture by Henry Moore is just breathtaking, isn't it? A pura escala de uma escultura monumental de Henry Moore é simplesmente deslumbrante, não é? A Klimt would be utterly mesmerizing, the gold leaf and symbolism so rich. Uma pintura de Klimt seria absolutamente fascinante, a folha de ouro e o simbolismo tão ricos. Wouldn't a Picasso from his blue period evoke such powerful emotions? Um Picasso de seu período azul não evocaria emoções tão fortes. Imagine the stories a Rembrandt self-portrait could tell, truly fascinating.
Imagine as histórias que um autorretrato de Rembrandt poderia contar, verdadeiramente fascinante. A work by Artemisia Gentileschi feels particularly resonant and empowering to me. Uma obra de Artemisia Gentileschi soa particularmente ressonante e fortalecedora para mim. The intricate detail of a Holbein portrait is simply astonishing, wouldn't you agree? O detalhe intrincado de um retrato de Holbein é simplesmente surpreendente, você não concorda? A stunning piece by Georgia O'Keeffe would bring such a unique perspective. Uma peça impressionante de Georgia O'Keeffe traria uma perspectiva tão única. Wouldn't it be wonderful to contemplate a Monet water lily painting every day? Não seria maravilhoso contemplar uma pintura de nenúfares de Monet todos os dias? A bold and vibrant piece by Basquiat would certainly make a statement. Uma peça ousada e vibrante de Basquiat certamente causaria impacto. The quiet intensity of a Hopper painting is something I find deeply appealing. A intensidade silenciosa de uma pintura de Hopper é algo que me atrai profundamente. A delicate Japanese woodblock print by Hokusai would be a calming influence. Uma gravura japonesa delicada em madeira de Hokusai seria uma influência calmante. Wouldn't it be amazing to have a sculpture by Bernini, such incredible skill? Não seria incrível ter uma escultura de Bernini, tanta habilidade? A piece by Frida Kahlo feels so personal and emotionally raw. Uma obra de Frida Kahlo parece tão pessoal e emocionalmente crua. The surreal landscapes of Dali are endlessly captivating, wouldn't they be? As paisagens surreais de Dalí são infinitamente cativantes, não seriam? A stunning stained glass window from the medieval period would transform a room. Uma vitral deslumbrante do período medieval transformaria um cômodo. Classical art often feels more emotionally resonant, wouldn't you agree? A arte clássica frequentemente parece mais emocionalmente impactante, você não concorda? Modern pieces frequently challenge conventional perspectives on beauty. Peças modernas frequentemente desafiam perspectivas convencionais sobre beleza. Perhaps a blend of both classical and modern offers the richest experience? Talvez uma mistura do clássico e do moderno ofereça a experiência mais rica? Isn't it fascinating how classical sculpture embodies idealized forms? Não é fascinante como a escultura clássica incorpora formas idealizadas? The sheer technical skill in older paintings is truly breathtaking. A habilidade técnica pura em pinturas mais antigas é verdadeiramente de tirar o fôlego. Contemporary galleries sometimes feel inaccessible, don't they? Galerias contemporâneas às vezes parecem inacessíveis, não é mesmo? Abstract expressionism can be incredibly thought-provoking though. O expressionismo abstrato pode ser incrivelmente instigante, embora. Do you find the stories behind classical works enhance their appeal? Você acha que as histórias por trás das obras clássicas aumentam seu apelo? Modern art's focus on innovation is certainly compelling. O foco da arte moderna na inovação é certamente cativante. The use of color in Impressionist paintings always captivates the eye. O uso da cor nas pinturas impressionistas sempre cativa o olhar. Classical architecture provides such a sense of grandeur and permanence. A arquitetura clássica proporciona uma sensação de grandeza e permanência. Wouldn't you say modern art often reflects societal anxieties?
Você não diria que a arte moderna frequentemente reflete ansiedades sociais? The detail in Renaissance portraits is simply astounding. O detalhe nos retratos renascentistas é simplesmente impressionante. Contemporary installations can be quite immersive, don't they? Instalações contemporâneas podem ser bastante imersivas, não são? There's a certain timeless quality to classical landscapes. Há uma certa qualidade atemporal nas paisagens clássicas. Modern art frequently pushes boundaries, which is exciting. A arte moderna frequentemente ultrapassa limites, o que é emocionante. Classical themes are often revisited in contemporary works, interestingly enough. Temas clássicos são frequentemente revisitados em obras contemporâneas, curiosamente o suficiente. The emotional impact of a Baroque painting is undeniable. O impacto emocional de uma pintura barroca é inegável. A truly unsettling installation at the Tate Modern explored themes of collective memory and loss. Uma instalação verdadeiramente perturbadora no Tate Modern explorou temas de memória coletiva e perda. One exhibit that lingers in mind is a collection of indigenous Australian dot paintings, revealing profound spiritual connections to the land. Uma exposição que permanece na mente é uma coleção de pinturas pontilhadas indígenas australianas, revelando profundas conexões espirituais com a terra. The sheer scale of Ai Weiwei's work at Alcatraz was deeply impactful, forcing a confrontation with injustice. A escala imensa do trabalho de Ai Weiwei em Alcatraz foi profundamente impactante, forçando um confronto com a injustiça. Have you ever experienced an exhibit that completely shifted your perspective on history? Você já teve a experiência de uma exposição que mudou completamente sua perspectiva sobre história? A small, unassuming display of Roman portrait busts at the Met conveyed such powerful stories about individual lives. Uma pequena e discreta exposição de bustos-retratos romanos no Met transmitiu histórias tão poderosas sobre vidas individuais. It's amazing how a curated space can evoke so much emotion, isn't it? É incrível como o espaço selecionado pode evocar tanta emoção, não é? The fragility of human existence was beautifully captured in a photography exhibit focusing on endangered species. A fragilidade da existência humana foi lindamente capturada em uma exposição de fotografia focada em espécies ameaçadas. A retrospective of Frida Kahlo's work felt intensely personal and raw, a window into her soul. Uma retrospectiva da obra de Frida Kahlo pareceu intensamente pessoal e crua, uma janela para sua alma. Don't you find that contemporary art often challenges your preconceived notions? Você não acha que a arte contemporânea frequentemente desafia suas ideias preconcebidas? The way the artist used light and shadow in that sculpture garden was mesmerizing. A maneira como a artista usou luz e sombra naquele jardim de esculturas era hipnotizante. A collection of wartime letters at the Imperial War Museum offered a heartbreaking glimpse into personal sacrifice. Uma coleção de cartas de guerra no Imperial War Museum ofereceu um vislumbre pungente do sacrifício pessoal. It's fascinating how museums can preserve and present cultural heritage for future generations. É fascinante como os museus podem preservar e apresentar o patrimônio cultural para as futuras gerações. The exhibit on ancient Egyptian funerary practices was surprisingly moving, contemplating mortality. A exposição sobre as práticas funerárias do Antigo Egito foi surpreendentemente emocionante, contemplando a mortalidade.
A video installation exploring the refugee crisis left a lasting impression, prompting serious reflection. Uma instalação de vídeo explorando a crise dos refugiados deixou uma impressão duradoura, provocando séria reflexão. The juxtaposition of old and new art in that gallery created a really interesting dialogue. A justaposição de arte antiga e nova naquela galeria criou um diálogo realmente interessante. A display of early photography felt like looking through a portal into another time. Uma exposição de fotografia antiga parecia olhar através de um portal para outro tempo. The artist's statement accompanying that abstract painting was surprisingly insightful, unlocking its meaning. A declaração do artista que acompanhava aquela pintura abstrata foi surpreendentemente perspicaz, revelando seu significado. A collection of surrealist paintings at the Dali Museum felt like stepping into a dreamscape. Uma coleção de pinturas surrealistas no Museu Dalí pareceu como entrar em um mundo onírico. Wouldn't accessibility to art significantly broaden cultural understanding? O acesso à arte não ampliaria significativamente a compreensão cultural? Considering the public funding museums often receive, free admission seems logical. Considerando o financiamento público que os museus frequentemente recebem, a entrada gratuita parece lógica. Perhaps a donation-based system could ensure sustainability without barriers to entry? Talvez um sistema baseado em doações possa garantir a sustentabilidade sem barreiras de entrada? Does charging admission unintentionally exclude lower-income communities from experiencing art? Cobrar ingresso exclui involuntariamente comunidades de baixa renda da experiência artística? It's interesting to ponder whether free museums would become overly crowded. É interessante ponderar se museus gratuitos ficariam excessivamente lotados. The financial realities of maintaining these institutions are undeniably complex, aren't they? As realidades financeiras de manter essas instituições são inegavelmente complexas, não são? Wouldn't eliminating ticket costs encourage more spontaneous visits? Eliminar os custos dos ingressos não incentivaria visitas mais espontâneas? Could free admission lead to increased support through museum shops and cafes? A entrada gratuita poderia levar a um aumento no apoio através das lojas e cafés do museu? It feels like access to culture should be a right, not a privilege. Parece que o acesso à cultura deveria ser um direito, não um privilégio. Surely, the educational value museums provide justifies public funding and free entry? Certamente, o valor educacional que os museus proporcionam justifica o financiamento público e a entrada gratuita? What impact would removing admission fees have on museum quality and exhibits? Qual impacto a remoção das taxas de admissão teria na qualidade do museu e nas exposições? Wouldn't a tiered system, with free days or reduced rates, be a good compromise? Um sistema escalonado, com dias gratuitos ou tarifas reduzidas, não seria um bom compromisso? The debate around funding models is certainly multifaceted and deserves attention. O debate em torno dos modelos de financiamento é certamente multifacetado e merece atenção. Perhaps corporate sponsorships could offset the costs of free admission? Talvez patrocínios corporativos pudessem compensar os custos da entrada gratuita? It's a valid point to consider how museums balance financial stability with public access. É um ponto válido considerar como os museus equilibram estabilidade financeira com acesso público. Wouldn't free entry foster a greater appreciation for art among younger generations?
A entrada gratuita não promoveria uma maior apreciação pela arte entre as gerações mais jovens? The value of preserving cultural heritage is immeasurable, isn't it? O valor de preservar o patrimônio cultural é imensurável, não é? Could free museums stimulate local tourism and economic growth? Museus gratuitos poderiam estimular o turismo local e o crescimento econômico? Doesn't the very existence of museums speak to a society valuing its past? A própria existência de museus não demonstra uma sociedade que valoriza seu passado? Considering the fragility of artifacts, how crucial are museum environments for long-term survival? Considerando a fragilidade dos artefatos, quão cruciais são os ambientes museológicos para a sobrevivência a longo prazo? Are museums simply repositories of old things, or do they actively shape cultural narratives? Museus são simplesmente depósitos de coisas antigas, ou eles moldam ativamente narrativas culturais? Through exhibitions and education programs, isn't a key function of museums to foster understanding across generations? Através de exposições e programas educativos, não é uma função-chave dos museus promover a compreensão entre gerações? What responsibilities do museums have in repatriating cultural objects to their countries of origin? Quais responsabilidades os museus têm na repatriação de objetos culturais aos seus países de origem? Do you think digital archives will eventually replace the need for physical museums? Você acha que arquivos digitais eventualmente substituirão a necessidade de museus físicos? Isn't it fascinating how museums can reinterpret history through different lenses? Não é fascinante como museus podem reinterpretar a história através de diferentes perspectivas? How effective are museums at engaging diverse communities and representing marginalized voices? Quão eficazes são os museus no engajamento de comunidades diversas e na representação de vozes marginalizadas? Could the increasing focus on visitor experience detract from a museum's core preservation mission? O foco crescente na experiência do visitante poderia prejudicar a missão central de preservação de um museu? Wouldn't you agree that museums offer a tangible connection to the past, unlike any textbook? Você não concorda que museus oferecem uma conexão palpável com o passado, diferente de qualquer livro didático? Considering climate change, what innovative preservation techniques are museums employing? Considerando as mudanças climáticas, quais técnicas inovadoras de preservação os museus estão utilizando? To what extent do museums contribute to national identity and cultural pride? Em que medida os museus contribuem para a identidade nacional e o orgulho cultural? Are there ethical considerations regarding the display of sensitive or sacred objects? Existem considerações éticas em relação à exibição de objetos sensíveis ou sagrados? Doesn't the act of collecting itself influence what aspects of culture are deemed important? O próprio ato de colecionar não influencia quais aspectos da cultura são considerados importantes? How do smaller, local museums differ in their role compared to large national institutions? Como museus menores e locais diferem em seu papel em comparação com grandes instituições nacionais? What impact does funding, or lack thereof, have on a museum's ability to preserve culture? Qual o impacto que o financiamento ou a falta dele tem na capacidade de um museu preservar a cultura? Considering the cost of preservation, how accessible should museums be to the public? Considerando o custo da preservação, quão acessíveis os museus devem ser ao público?
Wouldn't you say that museums are vital spaces for critical dialogue about our shared heritage? Você não diria que museus são espaços vitais para o diálogo crítico sobre nossa herança compartilhada? Honestly, sketching classes felt a bit intimidating at first. Sinceramente, as aulas de desenho pareceram um pouco intimidantes no começo. Did you ever dabble in pottery or sculpture? Você já se aventurou na cerâmica ou escultura? A watercolor workshop sparked a real interest in landscapes, surprisingly. Uma oficina de aquarela despertou um interesse genuíno por paisagens, surpreendentemente. Perhaps a life drawing session would be interesting? Talvez uma sessão de desenho a modelo seria interessante? Been meaning to try calligraphy for ages, actually. Faz tempo que quero experimentar caligrafia, na verdade. Wouldn't it be fun to learn about printmaking techniques? Não seria divertido aprender sobre técnicas de impressão? Considering a course in art history, focusing on the Renaissance. Considerando um curso de História da Arte com foco no Renascimento. A friend recommended a fantastic oil painting class nearby. Uma amiga recomendou uma aula de pintura a óleo fantástica por perto. The local gallery offers beginners acrylic workshops, you know. A galeria local oferece workshops de acrílico para iniciantes, sabe? Never really had the time for formal instruction, sadly. Nunca tive muito tempo para instrução formal, infelizmente. Always admired those who can confidently use charcoal. Sempre admirei quem consegue usar carvão com confiança. Perhaps a digital art course would be a good starting point? Talvez um curso de arte digital seria um bom começo? Been thinking about exploring mixed media techniques. Tenho pensado em explorar técnicas de mídia mista. A sculpting workshop sounds incredibly therapeutic, doesn't it? Uma oficina de escultura parece incrivelmente terapêutica, não é? The idea of learning about different art movements is appealing. A ideia de aprender sobre diferentes movimentos artísticos é atraente. A photography workshop could be a fun weekend activity. Uma oficina de fotografia poderia ser uma atividade divertida no fim de semana. Been curious about the process of creating mosaics, to be honest. Sendo sincera, tenho curiosidade sobre o processo de criação de mosaicos. A stained glass workshop seems like a beautiful skill to learn. Um ateliê de vitrais parece uma habilidade linda para aprender. Honestly, a well-executed interactive display can really elevate the entire museum experience. Sinceramente, uma exposição interativa bem executada pode realmente elevar toda a experiência do museu. Don't you think some exhibits lose their artistic integrity when they become overly focused on touchscreens? Você não acha que algumas exposições perdem sua integridade artística quando se tornam excessivamente focadas em telas sensíveis ao toque? Perhaps the best interactive elements subtly encourage observation rather than direct manipulation. Talvez os melhores elementos interativos incentivem sutilmente a observação em vez da manipulação direta. It's fascinating how technology is reshaping the way we engage with historical artifacts, isn't it? É fascinante como a tecnologia está remodelando a maneira como interagimos com artefatos históricos, não é mesmo? A truly memorable exhibit sparks curiosity and invites deeper exploration,
regardless of interactivity. Uma exposição verdadeiramente memorável desperta a curiosidade e convida a uma exploração mais profunda, independentemente da interatividade. Sometimes a simple, well-written label is far more effective than a complicated digital game. Às vezes, um rótulo simples e bem escrito é muito mais eficaz do que um jogo digital complicado. Wouldn't it be wonderful if interactive exhibits were consistently accessible to visitors of all ages and abilities? Não seria maravilhoso se exposições interativas fossem consistentemente acessíveis a visitantes de todas as idades e habilidades? There's a delicate balance between education, entertainment, and preserving the authenticity of the artwork. Existe um equilíbrio delicado entre educação, entretenimento e a preservação da autenticidade da obra de arte. Consider how interactive elements can cater to different learning styles: visual, auditory, kinesthetic. Considere como elementos interativos podem atender a diferentes estilos de aprendizagem visual, auditivo, sinestésico. A thoughtfully designed interactive component can really help contextualize a piece's historical significance. Um componente interativo bem elaborado pode realmente ajudar a contextualizar o significado histórico de uma obra. Do you ever feel overwhelmed by museums that prioritize flashy technology over substance? Você já se sentiu sobrecarregada por museus que priorizam tecnologia chamativa em vez de conteúdo? It's interesting to observe how children respond to interactive displays compared to adults. É interessante observar como crianças respondem a displays interativos em comparação com adultos. Perhaps the most successful exhibits blend physical artifacts with digital enhancements seamlessly. Talvez as exposições mais bem-sucedidas misturem artefatos físicos com aprimoramentos digitais de forma perfeita. Wouldn't a museum be amazing if every exhibit felt like a personalized journey of discovery? Não seria incrível um museu se cada exposição parecesse uma jornada personalizada de descoberta? A truly engaging interactive experience should leave you with more questions than answers. Uma experiência interativa verdadeiramente envolvente deve deixá-la com mais perguntas do que respostas. It's a shame when interactivity feels tacked on, rather than integral to the exhibit's narrative. É uma pena quando a interatividade parece adicionada, em vez de ser parte essencial da narrativa da exposição. Consider the potential for interactive exhibits to foster a deeper emotional connection with art and history. Considere o potencial de exposições interativas para promover uma conexão emocional mais profunda com a arte e a história. Wouldn't it be great if museums regularly sought feedback on their interactive displays to improve them? Não seria ótimo se os museus buscassem regularmente feedback sobre suas exposições interativas para melhorá-las? Sculpture gardens offer such a refreshing change of pace, don't they? Jardins de escultura oferecem uma mudança tão refrescante de ritmo, não é mesmo? Wouldn't it be lovely to wander through a sculpture garden on a sunny afternoon? Não seria adorável passear por um jardim de esculturas em uma tarde ensolarada? The interplay of art and nature in those spaces is truly captivating. A interação entre arte e natureza nesses espaços é verdadeiramente cativante. Often, the setting enhances the artwork itself, creating a unique experience. Frequentemente o cenário realça a própria obra de arte, criando uma experiência única. Have you ever noticed how sculpture gardens encourage a slower, more contemplative viewing? Você já notou como jardins de esculturas incentivam uma visão mais lenta e contemplativa?
Perhaps the best part is discovering hidden pieces tucked away amongst the greenery. Talvez a melhor parte seja descobrir pedaços escondidos aninhados entre a vegetação. It's fascinating to see how different sculptures interact with their surroundings. É fascinante ver como esculturas diferentes interagem com o ambiente ao redor. Do you find the scale of outdoor sculpture particularly impactful? Você acha a escala da escultura ao ar livre particularmente impactante? The open air really allows for a different perspective on three-dimensional art. O ar livre realmente permite uma perspectiva diferente sobre a arte tridimensional. Considering the weather can definitely influence how much you enjoy one, though. Considerando que o clima pode definitivamente influenciar o quanto você aproveita no entanto. Sometimes a sculpture garden feels more like an adventure than a visit to a gallery. Às vezes, um jardim de esculturas parece mais uma aventura do que uma visita a uma galeria. A well-designed landscape can really elevate the entire artistic presentation. Uma paisagem bem projetada pode realmente elevar toda a apresentação artística. There's a certain freedom to exploring art without walls, isn't there? Há uma certa liberdade em explorar arte sem paredes, não é? It strikes me as a very accessible way to experience sculpture. Parece-me uma forma muito acessível de vivenciar a escultura. One wonders about the challenges of maintaining artwork outdoors, doesn't one? Alguém se pergunta sobre os desafios de manter obras de arte ao ar livre, não é mesmo? The way light and shadow play on the sculptures is often quite dramatic. A forma como a luz e a sombra brincam nas esculturas é frequentemente bem dramática. It's a lovely alternative to traditional indoor exhibits, wouldn't you agree? É uma alternativa adorável às exposições tradicionais em ambientes fechados, você não concorda? A sculpture garden visit feels like a breath of fresh air. Uma visita a um jardim de esculturas parece uma lufada de ar fresco. Absolutely, the Crimson Palette showcases emerging artists and is quite vibrant. Absolutamente, a Crimson Palette apresenta artistas emergentes e é bem vibrante. Have you considered visiting the Old Town Gallery? It's a real hidden gem. Você já pensou em visitar a Galeria da Cidade Velha? É uma verdadeira joia escondida. Don't miss Art Haven, their sculpture garden is breathtaking, especially in the afternoon light. Não perca, Art Heaven, o jardim de esculturas deles é deslumbrante, especialmente na luz da tarde. For something a bit different, the Glassworks features stunning contemporary glass art. Para algo um pouco diferente, The Glassworks apresenta impressionantes obras de arte em vidro contemporâneo. A smaller space, but indigo blue, consistently has interesting photography exhibits. Um espaço menor, mas índigo blue, consistentemente tem exposições de fotografia interessantes. The Riverbend Collective is a cooperative gallery with a diverse range of styles. A Riverbend Collective é uma galeria cooperativa com uma variedade diversificada de estilos. You might enjoy stone, canvas, they specialize in landscape paintings and pottery. Você pode gostar da Stone Canvas, eles são especializados em pinturas de paisagens e cerâmica. Consider a trip to the Modern View, it's known for its abstract expressionism. Considere uma visita ao The Modern View, é conhecido por seu expressionismo abstrato. Willow Creek Arts often hosts workshops alongside their exhibitions, a lovely experience.
Willow Creek Arts frequentemente oferece workshops junto com suas exposições, uma experiência adorável. There's the painted door. It's a bit quirky and features local folk art. Tem a porta pintada, é um pouco peculiar e apresenta arte folclórica local. Urban Canvas Gallery is fantastic for street art-inspired pieces, very current. A Galeria Urban Canvas é fantástica para peças inspiradas em arte de rua, muito atual. A truly unique experience awaits at the Ceramic Studio Gallery, showcasing handmade ceramics. Uma experiência verdadeiramente única espera por você no The Ceramic Studio Gallery, apresentando cerâmicas feitas à mão. For a more established collection, the Heritage Art Space is worth exploring. Para uma coleção mais estabelecida, The Heritage Art Space vale a pena explorar. The Coastal View Gallery has incredible seascapes, reflecting the local area beautifully. A Galeria Vista Costeira tem paisagens marinhas incríveis, refletindo a área local lindamente. Don't overlook the Printmaker's Studio, they have a fascinating collection of limited edition prints. Não deixe de visitar o ateliê dos gravadores, eles têm uma coleção fascinante de gravuras em edição limitada. The Sculpture Park is outdoors and free to enter, a wonderful way to spend an afternoon. O Parque de Esculturas é ao ar livre e a entrada é gratuita, uma maneira maravilhosa de passar uma tarde. The Textile Arts Center displays beautiful woven and embroidered pieces, quite intricate. O Centro de Artes Têxteis expõe peças tecidas e bordadas lindas, bastante intrincadas. A visit to the Mixed Media Gallery is always inspiring, with a wide range of techniques on show. Uma visita à Galeria de Mídia Mista é sempre inspiradora, com uma ampla variedade de técnicas em exposição. Doesn't the integration of virtual reality offer a completely new dimension to experiencing historical artifacts? A integração da realidade virtual não oferece uma dimensão completamente nova para a experiência de artefatos históricos? Considering the cost, is technology truly accessible for all museum visitors? Considerando o custo, a tecnologia é realmente acessível para todos os visitantes de museus? Perhaps augmented reality could bridge the gap between static displays and engaging storytelling. Talvez a realidade aumentada possa preencher a lacuna entre displays estáticos e narrativas envolventes. One wonders if relying too heavily on tech diminishes the power of original artworks. Alguém se pergunta se depender demais da tecnologia diminui o poder das obras de arte originais. It's fascinating how interactive exhibits now cater to different learning styles, isn't it? É fascinante como as exposições interativas agora atendem a diferentes estilos de aprendizado, não é? Do digital reconstructions ever feel inauthentic compared to the real thing? As reconstruções digitais parecem inautênticas em comparação com a realidade? Wouldn't it be incredible if museums used AI to personalize tours based on visitor interests? Não seria incrível se museus usassem inteligência artificial para personalizar tours com base nos interesses dos visitantes? The potential for remote access via virtual museum tours is a game changer, surely. O potencial para acesso remoto via tours virtuais de museus é uma mudança radical, com certeza. Is there a risk of technology overshadowing the art itself? Existe o risco da tecnologia ofuscar a própria arte? Could holographic projections bring historical figures to life in a truly compelling way? Projeções holográficas poderiam trazer figuras históricas à vida de uma forma realmente cativante?
It seems like museums are constantly striving for innovative ways to capture younger audiences. Parece que os museus estão constantemente buscando maneiras inovadoras de atrair públicos mais jovens. What impact does the use of touchscreens and interactive displays have on preservation efforts? Qual o impacto do uso de telas sensíveis ao toque e displays interativos nos esforços de preservação? Doesn't the immersive nature of VR experiences enhance understanding of complex historical contexts? A natureza imersiva das experiências de RV não aprimora o entendimento de contextos históricos complexos. Perhaps museums should focus on blending technology seamlessly with traditional exhibits. Talvez museus devam focar em integrar tecnologia perfeitamente com exposições tradicionais. Wouldn't it be amazing to use AR apps to reveal hidden details within paintings? Não seria incrível usar aplicativos de realidade aumentada para revelar detalhes escondidos em pinturas? It's interesting how technology allows for a deeper exploration of an artist's process. É interessante como a tecnologia permite uma exploração mais profunda do processo de um artista. Considering the environmental impact, is sustainable technology a priority for museums? Considerando o impacto ambiental, a tecnologia sustentável é uma prioridade para museus? Do you think digital art installations belong in traditional museum settings? Você acha que instalações de arte digital pertencem a ambientes museológicos tradicionais? Honestly, the sheer scale of a comprehensive museum can be overwhelming. Sinceramente, a pura escala de um museu abrangente pode ser avassaladora. Smaller galleries often feel more intimate and allow for deeper engagement with the art. Galerias menores frequentemente parecem mais íntimas e permitem um envolvimento mais profundo com a arte. Wouldn't it be wonderful to stumble upon a hidden gem in a less-known space? Não seria maravilhoso descobrir uma joia escondida em um lugar menos conhecido? Comprehensive museums are fantastic for getting a broad overview of art history, though. Museus abrangentes são fantásticos para ter uma visão geral da história da arte, embora. There's something to be said for the curated focus a specialized gallery provides. Há algo a ser dito sobre o foco curado que uma galeria especializada oferece. Perhaps it depends on the day, sometimes one craves breadth, other times depth. Talvez dependa do dia, às vezes se anseia por amplitude, outras vezes por profundidade. Do you find large museums tend to gloss over details in favor of quantity? Você acha que museus grandes tendem a ignorar detalhes em favor da quantidade? Specialized galleries really allow an artist's vision to shine, don't they? Galerias especializadas realmente permitem que a visão de um artista brilhe, não é mesmo? A comprehensive museum feels like a journey through time itself. O museu completo parece uma jornada através do tempo. Smaller spaces often foster a more direct connection with the artwork, it seems. Espaços menores frequentemente promovem uma conexão mais direta com a obra de arte, parece. It's interesting how comprehensive museums attempt to represent so much. É interessante como museus abrangentes tentam representar tanta coisa. Wouldn't a smaller gallery be more conducive to quiet contemplation? Uma galeria menor não seria mais propícia à contemplação silenciosa? The energy in a large museum is undeniably exciting, though. A energia em um museu grande é inegavelmente emocionante, embora.
Specialized galleries can be incredibly influential in promoting emerging artists. Galerias especializadas podem ser incrivelmente influentes na promoção de artistas emergentes. Comprehensive museums often have extensive educational programs, which is a plus. Museus abrangentes frequentemente têm programas educacionais extensivos, o que é uma vantagem. Smaller galleries sometimes feel more adventurous in their choices of artists. Galerias menores às vezes parecem mais aventureiras em suas escolhas de artistas. It's fascinating to see how different curators approach storytelling within these spaces. É fascinante ver como diferentes curadores abordam a narrativa dentro desses espaços. A comprehensive museum can be a full-day experience, easily. Um museu completo pode ser uma experiência de dia inteiro facilmente. Absolutely, the sheer scale of some pieces really gets the creative juices flowing. Absolutamente, a pura escala de algumas peças realmente estimula a criatividade. Wouldn't you agree that observing masterful techniques can spark a desire to experiment? Você não concorda que observar técnicas magistrais pode despertar o desejo de experimentar? Sometimes, the emotional impact of an artwork lingers for days, prompting new ideas. Às vezes, o impacto emocional de uma obra de arte permanece por dias, despertando novas ideias. It's fascinating how a single exhibit can completely alter one's artistic perspective, don't you think? É fascinante como uma única exposição pode alterar completamente a perspectiva artística de alguém, não acha? Do certain museums feel more conducive to creative thought than others? Alguns museus parecem mais propícios ao pensamento criativo do que outros? The way light plays on a sculpture can be incredibly motivating, wouldn't you say? A maneira como a luz incide sobre uma escultura pode ser incrivelmente motivadora, você não acha? Have you ever felt compelled to try a new medium after seeing it used so effectively in a gallery? Você já se sentiu compelida a experimentar uma nova mídia depois de vê-la usada tão eficazmente em uma galeria? It's amazing how historical context can unlock unexpected artistic avenues. É incrível como o contexto histórico pode abrir caminhos artísticos inesperados. Doesn't the boldness of abstract expressionism encourage a loosening of one's own style? A ousadia do expressionismo abstrato não incentiva um relaxamento no próprio estilo? Perhaps it's the quiet contemplation that allows for those creative seeds to be planted. Talvez seja a contemplação silenciosa que permita que essas sementes criativas sejam plantadas. The textures and colors encountered in museums often find their way into sketches later on. As texturas e cores encontradas em museus frequentemente aparecem em esboços mais tarde. A gallery visit can be a powerful antidote to creative block, wouldn't you say? Uma visita a uma galeria pode ser um poderoso antídoto para o bloqueio criativo, você não acha? It's interesting how different artistic periods evoke such varied responses. É interessante como diferentes períodos artísticos evocam respostas tão variadas. The stories behind the artwork sometimes ignite a passion for storytelling through art. As histórias por trás da obra de arte às vezes acendem uma paixão pela contação de histórias através da arte. Doesn't seeing an artist's process, even secondhand, feel incredibly inspiring? Não te inspira incrivelmente ver o processo de um artista, mesmo que indiretamente? The sheer dedication evident in some pieces is truly humbling and motivating.
A dedicação evidente em algumas peças é verdadeiramente inspiradora e motivacional. A museum can be a wonderful source of new color palettes and compositional ideas, don't you think? Um museu pode ser uma fonte maravilhosa de novas paletas de cores e ideias de composição, você não acha? Observing the evolution of artistic styles can be a real eye-opener. Observar a evolução dos estilos artísticos pode ser uma verdadeira revelação. Honestly, a taxidermied two-headed calf completely took me by surprise at the Natural History Museum. Sinceramente, um bezerro bicéfalo taxidermizado me pegou completamente de surpresa no Museu de História Natural. Did you know some galleries now display digital art that only exists online? Você sabia que algumas galerias agora exibem arte digital que só existe online? A reconstructed Victorian operating theatre, complete with the original instruments, was rather unsettling. Um teatro de operações vitoriano reconstruído, completo com os instrumentos originais, era bastante perturbador. The sheer scale of some ancient Egyptian sarcophagi is something photographs simply don't capture. A pura escala de alguns sarcófagos egípcios antigos é algo que fotografias simplesmente não capturam. It's fascinating how modern art often prompts more questions than answers, isn't it? É fascinante como a arte moderna frequentemente provoca mais perguntas do que respostas, não é? A collection of miniature shoes crafted for Queen Victoria was unexpectedly charming. Uma coleção de sapatos em miniatura feitos para a Rainha Vitória foi inesperadamente encantadora. Apparently, a museum in Iceland houses a collection of penises, quite the talking point. Aparentemente, um museu na Islândia abriga uma coleção de pênis que é assunto interessante. The way light was used in that installation to create an immersive experience felt almost otherworldly. A maneira como a luz foi usada naquela instalação para criar uma experiência imersiva pareceu quase de outro mundo. One gallery featured sculptures made entirely from recycled ocean plastic, a powerful statement. Uma galeria apresentava esculturas feitas inteiramente de plástico oceânico reciclado, uma declaração poderosa. A display of ancient Roman plumbing was surprisingly sophisticated for its time. Uma exposição de encanamento romano antigo era surpreendentemente sofisticada para a época. The museum had a room dedicated to the history of buttons. Who knew it could be so interesting? O museu tinha uma sala dedicada à história dos botões. Quem diria que poderia ser tão interessante? It was quite unexpected to find a fully preserved dinosaur egg at the paleontology exhibit. Foi bastante inesperado encontrar um ovo de dinossauro totalmente preservado na exposição de paleontologia. A collection of early photography, using daguerreotypes, was incredibly haunting and beautiful. Uma coleção de fotografia antiga, utilizando daguerreótipos, era incrivelmente assombrosa e bela. The artist's use of everyday objects to create something profound really resonated with me. O uso de objetos cotidianos pelo artista para criar algo profundo realmente ressoou comigo. A gallery showcased a series of portraits painted by animals, truly remarkable. Uma galeria exibiu uma série de retratos pintados por animais, verdadeiramente notável. The museum's exhibit on the history of perfume was far more complex than anticipated. A exposição do museu sobre a história do perfume foi muito mais complexa do que o esperado. A display of antique prosthetic limbs offered a sobering glimpse into medical history. Uma exposição de membros protéticos antigos ofereceu um olhar sóbrio sobre a história da medicina.
The sheer audacity of some contemporary art pieces is something to behold. A pura audácia de algumas peças de arte contemporânea é algo para se ver. Honestly, it feels like many museums still cater to a very specific demographic. Sinceramente, parece que muitos museus ainda atendem a um público muito específico. Wouldn't you agree that the traditional museum experience can be quite intimidating for teens? Você não concorda que a experiência tradicional em museus pode ser bastante intimidadora para adolescentes? Perhaps interactive exhibits are key to sparking interest among Gen Z. Talvez exposições interativas sejam a chave para despertar o interesse entre a geração Z. Do digital strategies, like TikTok tours, genuinely translate into physical visits? Estratégias digitais, como tours no TikTok, realmente se traduzem em visitas presenciais. It's a wonder if museums are adequately utilizing social media influencers. É uma maravilha se os museus estão utilizando adequadamente influenciadores de mídia social. Considering the cost of entry, is it any surprise younger people hesitate? Considerando o custo da entrada, é surpresa que os jovens hesitem? One could argue that museums need to be more inclusive in their storytelling. Poderia-se argumentar que museus precisam ser mais inclusivos em suas narrativas. Are there enough late-night events or themed parties to appeal to a younger crowd? Existem eventos noturnos ou festas temáticas suficientes para atrair um público mais jovem? It seems like accessibility, both physical and intellectual, is often overlooked. Parece que a acessibilidade, tanto física quanto intelectual, é frequentemente negligenciada. Should museums collaborate more with schools to foster a love of art from an early age? Museus deveriam colaborar mais com escolas para fomentar o amor pela arte desde cedo? Perhaps free admission days aren't enough, sustained engagement is crucial. Talvez dias de entrada gratuita não sejam suficientes, o engajamento contínuo é crucial. Wouldn't a more relaxed atmosphere, like allowing food and drink in certain areas, help? Uma atmosfera mais relaxada, como permitir comida e bebida em certas áreas, não ajudaria? It's interesting to consider whether museums are truly reflecting diverse perspectives. É interessante considerar se os museus estão realmente refletindo perspectivas diversas. Do you think the focus on preservation sometimes overshadows the need for innovation? Você acha que o foco na preservação às vezes ofusca a necessidade de inovação? Perhaps museums should prioritize creating spaces for social interaction and discussion. Talvez museus devam priorizar a criação de espaços para interação social e discussão. It's a question of whether museums are adapting quickly enough to changing cultural trends. É uma questão de saber se os museus estão se adaptando rápido o suficiente às mudanças nas tendências culturais. Wouldn't you say that the perception of museums as stuffy needs to be actively challenged? Você não acha que a percepção de museus como empolados precisa ser ativamente questionada? It seems like a missed opportunity not to leverage gaming and virtual reality technologies. Parece uma oportunidade perdida não aproveitar as tecnologias de jogos e realidade virtual. Honestly, the light filtering through the windows at that little cafe felt incredibly inspiring. Sinceramente, a luz que entrava pelas janelas daquele café pequeno era incrivelmente inspiradora. Often find myself lingering longer than planned, simply enjoying the atmosphere of the gallery's tea room.
Frequentemente me pego demorando mais do que o planejado, apenas aproveitando a atmosfera da sala de chá da galeria. A surprisingly good selection of pastries accompanied a quiet moment of reflection there. It was lovely. Uma seleção surpreendentemente boa de doces acompanhou um momento tranquilo de reflexão ali, foi adorável. The museum cafe's outdoor seating provided the perfect people-watching spot during a recent visit. A área externa do café do museu ofereceu o local perfeito para observar as pessoas durante uma visita recente. That particular gallery cafe had an unexpectedly modern aesthetic, quite striking actually. Aquele café da galeria em particular tinha uma estética inesperadamente moderna, bem marcante na verdade. Remember a delightful conversation overheard at the museum's bistro while sipping espresso. Lembre-se de uma conversa agradável ouvida no bistrô do museu enquanto tomavam um expresso. It's amazing how a simple sandwich tastes better surrounded by art, don't you think? É incrível como um sanduíche simples tem um sabor melhor cercado por arte, você não acha? The cafe's menu seemed to draw inspiration from the current exhibition, a clever touch. O cardápio do café parecia ter se inspirado na exposição atual, um toque inteligente. A truly peaceful respite was found within the walls of that gallery's coffee shop, a welcome break. Um refúgio verdadeiramente pacífico foi encontrado dentro das paredes da cafeteria daquela galeria, uma pausa bem-vinda. The aroma of freshly baked bread wafted through the museum cafe, utterly irresistible. O aroma de pão fresco pairava no café do museu, absolutamente irresistível. Quite enjoyed a glass of wine there after exploring the collection, very civilized. Gostei bastante de um copo de vinho lá depois de explorar a coleção, muito civilizado. That little cafe tucked away in the museum offered a surprisingly robust wine list. Aquele pequeno café escondido no museu oferecia uma carta de vinho surpreendentemente robusta. A fantastic selection of local cheeses was available at that gallery's cafe, a real treat. Uma seleção fantástica de queijos locais estava disponível no café daquela galeria, um verdadeiro deleite. The museum's cafe had the most comfortable chairs for just sitting and sketching. O café do museu tinha as cadeiras mais confortáveis para simplesmente sentar e esboçar. Often find a quiet corner in that gallery's cafe to journal after viewing the artwork. Frequentemente encontro um canto tranquilo no café daquela galeria para escrever em meu diário depois de ver a obra de arte. A surprisingly good vegan option was discovered at that museum's eatery, a pleasant surprise. Uma opção vegana surpreendentemente boa foi descoberta no restaurante daquele museu, uma agradável surpresa. The cafe staff were incredibly knowledgeable about the art on display, quite helpful actually. A equipe do café era incrivelmente conhecedora da arte em exposição, bem prestativa na verdade. That gallery's cafe felt like a hidden gem, a perfect spot for contemplation. O café daquela galeria parecia uma joia escondida, um lugar perfeito para a contemplação. Absolutely, a fascinating talk on Renaissance portraiture really sparked my interest. Absolutamente, uma palestra fascinante sobre retratos renascentistas realmente despertou meu interesse. Do you find those events enhance the overall museum experience? Você acha que esses eventos aprimoram a experiência geral do museu? One time, a curator led an incredibly insightful walkthrough of a contemporary exhibit. Uma vez, uma curadora conduziu uma visita incrivelmente perspicaz por uma exposição contemporânea.
It's amazing how museums are becoming hubs for community engagement, isn't it? É incrível como os museus estão se tornando centros de engajamento comunitário, não é mesmo? Perhaps a late-night opening with live music would be fun to attend. Talvez uma abertura noturna com música ao vivo seria divertido de comparecer. Wouldn't it be wonderful if more museums offered hands-on workshops? Não seria maravilhoso se mais museus oferecessem oficinas práticas? A friend mentioned a poetry reading inspired by the collection at the City Art Gallery. Uma amiga mencionou uma leitura de poesia inspirada na coleção da Galeria de Arte da cidade. Sometimes, these events provide a completely new perspective on familiar artworks. Às vezes, esses eventos fornecem uma perspectiva completamente nova sobre obras de arte familiares. Have you ever stumbled upon an unexpected performance during a museum visit? Você já se deparou com uma apresentação inesperada durante uma visita a um museu? The local history museum often hosts debates on controversial topics. O Museu de História local frequentemente organiza debates sobre tópicos controversos. It's quite memorable when artists themselves give talks about their process. É bem memorável quando os próprios artistas fazem palestras sobre o processo deles. Do you think the cost of special events sometimes limits accessibility? Você acha que o custo de eventos especiais às vezes limita a acessibilidade? A film screening related to a temporary exhibit sounds like a great idea. Uma exibição de filme relacionada a uma exposição temporária parece uma ótima ideia. It's interesting how museums are using technology in their lectures now. É interessante como os museus estão usando tecnologia em suas palestras agora. Perhaps a themed cocktail evening would be an enjoyable museum event. Talvez uma noite de coquetéis temáticos seria um evento agradável no museu. A behind-the-scenes tour of the Conservation Lab is something I'd love to experience. Uma visita aos bastidores do laboratório de conservação é algo que eu adoraria vivenciar. It's a lovely way to support the museum and learn something new, don't you think? É uma maneira adorável de apoiar o museu e aprender algo novo, não acha? A lecture series focusing on female artists would be particularly appealing. Uma série de palestras focada em artistas mulheres seria particularmente atraente.